o seguinte: eu, Renan, entro num estabelecimento comercial, olho lá, hipoteticamente, sei lá, uma garrafa de vinho avaliada em R$ 1.600, tá? Uma bela garrafa de vinho, né? Olha para um lado, ninguém viu, peguei a garrafa e saí correndo do estabelecimento. A polícia ou alguém me perseguiu, né? E eu fui capturado 10 minutos depois, a 3 quadras do local, tendo sido recuperada a garrafa de vinho. É furto tentado ou furto consumado? Furto consumado. Eu tive a posse sobre a coisa, ainda que por um breve período, 10 minutinhos. Ainda que não fosse uma posse mansa, pacífica ou desvigiada, sabe? Eu não cheguei em casa, não pude chegar em casa, namorar a garrafa de vinho, botar na adega, não pude. Não deu tempo, né? Eu estava ali na correria, literalmente na correria, né? Fugindo da perseguição, não importa. Já está consumado o crime de furto, tá? Muita atenção a este ponto, quando há inversão da posse sobre a coisa. Fiquem atentos em relação a isso. Especificamente no que tange a estabelecimento comercial, é importante que vocês entendam o seguinte: quando você entra num estabelecimento comercial, o simples ato de você segurar um objeto que está ali dentro não significa posse. Porque, veja, dentro do estabelecimento há uma permissão para que você encoste nos produtos, segure o produto, olhe e tal. Veja, esse ato de segurar o produto no estabelecimento, de você olhar, pegar, botar no carrinho, isso não configura posse ainda, tá? Não configura. Você tem ali uma mera detenção vigiada sobre a coisa. Não é posse ainda. Então, se eu entro no estabelecimento para furtar alguma coisa, pego na mão aquela coisa, mas não consigo sair do estabelecimento sem pagar, aí é furto tentado. Eu só vou de fato ter a posse sobre aquela coisa quando eu conseguir sair do estabelecimento sem pagar pelo produto. Se eu não consigo sair do estabelecimento, não há consumação do crime de furto. Vai ser um furto tentado, uma tentativa, tá? Lembre-se, no estabelecimento comercial, o simples ato de segurar, pegar na mão, não configura posse efetivamente, tá? Você ainda não teve a inversão da posse sobre a coisa. Maravilha, senhores, fiquem atentos, teoria da Amócio. Há uma súmula do STJ a respeito disso, que é a súmula 582. A súmula 582 do STJ, ela é prevista originalmente para o crime de roubo, né? Mas se aplica por analogia ao furto, né? O furto é muito semelhante ao roubo. A diferença básica é que no furto não há emprego de violência, grave ameaça, nem violência imprópria, né? Mas a lógica é a mesma. Então a súmula prevista para o roubo também se aplica por analogia ao furto, tá? A consumação se dá com a inversão da posse sobre a coisa, ainda que por um breve período, ainda que não se trate de uma posse mansa, pacífica ou desvigiada. Vamos lá. Determinado agente pratica o furto de bem pertencente a um casal, casado sob o regime de comunhão de bens, consistente em uma pequena estátua de bronze avaliada em R$ 3.000, que reproduz marido e mulher de mãos dadas. O referido agente deverá responder por... E aí, pessoal? Um furto, 2 furtos. Meus caros amigos, esqueçam aqui a análise de concurso de crimes, tá? Primeiro, que não tem a ver com a nossa aula. Segundo, porque aqui não há qualquer tipo de concurso, né, de 2 ou mais crimes. É um único crime de furto, sem concurso ou continuidade delitiva. É um só furto, porque, veja, ele subtraiu o quê? Ele subtraiu um objeto, olha. Subtraiu, pratica o furto de bem, no singular, pertencente ao casal. Esse bem é uma estátua. Ele subtraiu uma coisa alheia móvel, tá? Ainda que você tenha ali 2, 3 ou 4 donos daquela coisa, né? Porque aquele objeto pode pertencer a mais de uma pessoa, né? Não importa, vai continuar sendo um só crime de furto. Ah, quer dizer que se eu subtrair 10 coisas, automaticamente teremos 10 furtos? Também não. Eu posso subtrair 10 objetos no mesmo contexto, pertencentes à mesma vítima. Vai ser um só crime de furto. Eu, por exemplo, vou na tua casa, você saiu para viajar,
invado a sua casa, subtraio televisão, celular, joias e dinheiro em espécie. São vários objetos, vários bens, é um só furto, não importa. Um só crime de furto, tá? Mesmo sendo vários objetos. Porque nesse caso há uma só vítima patrimonial, embora tenhamos ali mais de um objeto. Aqui, mesmo sendo duas as vítimas, porque são dois os proprietários daquela coisa, eu não posso considerar haver dois furtos, porque há só uma coisa ali amorfa. Imagina, eu, Renan, vou furtar um relógio. Aí furto o relógio. Falei, pô, pratiquei um furto só, né? Depois eu descubro que eram 20 os donos. Pratiquei 20 furtos? É claro que não. Ainda que eu soubesse que eram 20 donos, né? É uma coisa alheia móvel só. No caso de ser mais de uma coisa alheia móvel e mais de um dono, a gente pode considerar, a depender das circunstâncias, haver mais de um furto. Imagine hipoteticamente que eu entro num local, né, num shopping center, para furtar. Aí eu furto isso aqui de uma loja, outra coisa de outra loja, outra coisa de outra loja. Aí, obviamente, são 3 furtos, né? Tem mais de uma coisa alheia móvel e eu tenho, evidentemente, mais de uma vítima patrimonial. Maravilha, senhores? Cuidado. No caso da questão, sem discussão, eu tenho só uma coisa alheia móvel, ainda que com pluralidade de proprietários, um só crime de furto, letra E, é o gabarito. Vamos lá. Vamos lá. Ainda falando sobre o furto, repouso noturno. Isso é bastante importante, tá? O repouso noturno, ele configura no furto uma majorante, uma causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 e gera um aumento fixo de 1/3. Quando que há esse aumento de 1/3? Quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno. Primeiro ponto importante em relação à majorante do repouso noturno é que, primeiro, ela é uma majorante, não uma qualificadora. Qual é a diferença de uma qualificadora para uma majorante? A qualificadora modifica a pena base prevista para o delito. A majorante não. Exemplo de qualificadora no furto. Concurso de agentes. Praticado em concurso de agentes, a pena base muda. Deixa de ser de reclusão de 1 a 4 anos e multa e passa a ser reclusão de 2 a 8 anos e multa. A pena base é modificada, é uma qualificadora. Repouso noturno não. É uma majorante, uma causa de aumento de pena. Vai incidir, portanto, na terceira fase da dosimetria da pena. O juiz vai aplicar a pena base, as agravantes e atenuantes, e na terceira e última fase, ele aplica as causas de aumento e diminuição. Isso aqui é uma majorante, terceira fase da dosimetria da pena. Durante o repouso noturno, primeiro ponto importante, não basta ser praticado o furto à noite, tá? Tem que ser durante o período de repouso noturno, ou seja, aquele período em que as pessoas daquela localidade habitualmente se retiram para repousar, para descansar, justificando-se a majorante pelo fato de que esse momento é um momento em que as pessoas estão numa situação de maior vulnerabilidade para serem furtadas, há uma facilidade em tese maior para a ocorrência do crime de furto. Então, hipoteticamente, imagine que o fato aconteceu às 9 da noite, mas aconteceu, sei lá, nas imediações da Avenida Paulista. Não é repouso noturno ainda, né? Às 9 da noite, nesse lugar, as pessoas, a princípio, não estão repousando. Não é o comum daquela localidade. Porém, 9 da noite pode ser repouso noturno numa cidadezinha pequena do interior, a famosa roça, né? Em que as pessoas acordam às 4h30 da manhã para trabalhar e vão deitar às 7h30 da noite. Né? É uma outra realidade. Então, o que é e o que não é repouso noturno não está fixado na lei, não tem um horário. Repouso noturno é disso até isso. Não. A análise do repouso noturno para fins de furto tem que ser feita casuisticamente, levando-se em consideração as peculiaridades de cada localidade. Maravilha, senhores, muito cuidado em relação a isso, isso é um ponto bastante relevante, tá? Então, praticado durante o repouso noturno, teremos aumento de pena de 1/3. E friso aos senhores, tá? Essa majorante do repouso noturno, ela vai ser aplicada ainda
que se trate de um furto praticado num estabelecimento comercial ou numa casa não habitada, não importa. O importante é que seja durante o período de repouso noturno. Maravilha, senhores? Parágrafo 1º do artigo 155, aumento de 1/3 pelo repouso noturno. Temos ainda o privilégio. O que é o privilégio no crime de furto? O privilégio, ele está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 155 do nosso Código Penal. E ele é cabível quando? Quando é que o agente faz jus ao privilégio? Quando é que ele tem o direito subjetivo ao privilégio? Quando presentes 2 requisitos cumulativos. Primariedade do agente, o agente tem que ser primário, e o pequeno valor da res furtiva. O pequeno valor da coisa subtraída. Friso, são requisitos cumulativos. O agente tem que ser primário, ou seja, ele não pode ser reincidente, vamos atestar isso através da folha de antecedentes criminais, e o pequeno valor da res furtiva, o pequeno valor da coisa subtraída. Professor, o que se considera como pequeno valor? Pequeno valor, de acordo com o STJ, para fins aqui de furto privilegiado, é aquele que não ultrapassa um salário mínimo vigente à época do fato. Esse é o pequeno valor. Então, digamos que o camarada ele furta um objeto que custa R$400. Tá? Não é insignificante esse valor, ele é um valor superior a 10% do salário mínimo, não é insignificante, mas pode ser considerado de pequeno valor, não ultrapassa um salário mínimo vigente à época do fato. E esse agente é primário, não é reincidente. Opa, primário agente, pequeno valor da coisa, estão presentes os requisitos para a configuração do privilégio. Tá, professor, já entendi, tem o privilégio. Mas em que consiste o privilégio? De acordo com o parágrafo 2º, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, o que é bom para o agente, já que a detenção não pode ser cumprida em regime inicial fechado, só semiaberto ou aberto. Ele pode substituir a pena de 1 a 2/3, ou, se for o caso, ele pode aplicar somente a pena de multa, não aplicar nada de privação da liberdade. Então o privilégio consiste nisso, a possibilidade de substituir a pena de reclusão pela detenção, reduzir a pena de 1 a 2/3, ou, se for o caso, aplicar somente a multa. Quando é cabível, primário agente e de pequeno valor a coisa. Maravilha, senhores. Muito cuidado em relação a este ponto, tá? Falaremos depois sobre a questão do privilégio no furto qualificado, tá? Mais pra frente a gente fala disso. Vamos adiante? Em caso de furto de objeto de pequeno valor, é facultado ao juiz a aplicação somente da pena de multa, desde que o réu seja primário, sendo esse requisito subjetivo aferido suficientemente pela simples folha de antecedentes criminais do réu. Tá certo isso? Tá. Né? Ó, pequeno valor, camarada ser reincidente, né? Ou ser primário, perdão. Você afere isso pela FAQ do cara, perfeito, né? E o juiz pode aplicar somente a multa? Sim. O juiz tem essa possibilidade de aplicar somente a multa. Veja, professor, o privilégio é facultado ao juiz o privilégio? Não, não é isso. Tá? Se o camarada preenche os requisitos, ele tem direito subjetivo ao reconhecimento do furto privilegiado. O que se faculta ao juiz não é aplicar ou não o privilégio. O juiz tem que aplicar, se presentes os requisitos. O que é facultado ao juiz é escolher qual benefício que ele vai dar. E ele pode escolher aplicar só a multa. É uma das possibilidades. Então, quando fala que é facultado ao juiz aplicar só a multa, beleza, é mesmo. O juiz vai ter que reconhecer o privilégio. Mas ele é obrigado a aplicar só a multa? Não. Ele pode simplesmente aplicar somente aquela redução de pena de 1 a 2/3. E continuar tendo pena de prisão com multa, né? Mas ele pode, se quiser,
aplicar só a multa, né? Então é uma faculdade do juiz escolher qual benefício será aplicado ao agente quando reconhecido o privilégio no furto. Qualificadoras do crime de furto. Eu vou começar com vocês com a do parágrafo 4º, tá? Essas são as mais antigas.